Como estão? Boa noite, pessoal. Quem fala aqui é o Hugo, o criador do programa Prática Vencedora. E o nosso intuito aqui é trazer sempre conhecimento prático do dia a dia, coisa do campo de batalha mesmo, dos juizados especiais. Coisa que você não vai encontrar em livro, coisa que você não aprendeu na faculdade e que realmente tem o poder de transformar a sua advocacia para elevar ela a um nível profissional de ponta, certo? Eu separei para a gente hoje um tema que é muito intimamente ligado aos juizados especiais, que é a gratuidade da justiça. Ao final dessa live aqui, você vai saber responder perguntas como: pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça? E a pessoa jurídica em recuperação judicial, sobretudo, ela automaticamente vai receber a gratuidade da justiça? A gratuidade da justiça alcança a multa por litigância de má-fé? Se você está litigando, se você foi condenado por uma litigância de má-fé, será que se você for beneficiário da gratuidade da justiça, você está exonerado do pagamento dessa multa? A pessoa jurídica deve pagar custas no primeiro grau para entrar nos juizados especiais? Todas essas perguntas a gente vai responder aqui hoje, certo? Quais são os grandes detalhes, né? A gratuidade da justiça, ela é um direito fundamental, né? Ela está intimamente ligada ao acesso à justiça, né? E isso também traz ela muito próximo dos juizados especiais, que tem também essa vocação de ampliar o acesso à justiça, né? Os juizados com a liberação de custas no primeiro grau, com a descentralização, com a simplicidade, a informalidade, junto com a gratuidade da justiça, elas têm a capacidade de garantir o acesso à justiça. Porque não fosse a gratuidade da justiça, você só teria, de fato, a justiça para os ricos, né? A gente sabe hoje, inclusive, que as custas estão cada vez mais elevadas, né? Imagina se para você discutir se uma pessoa pobre, para discutir uma compra de um ferro de passar, se ela tivesse que pagar custas, se ela tivesse que pagar custas, honorários contratuais de sucumbência, né? Então, a gente tem a gratuidade da justiça como realmente um dos pilares do acesso à justiça. Então, você tem a gratuidade da justiça, ela contorna uma das grandes barreiras do acesso à justiça, que é a barreira econômica, né? Dito isso, a gente precisa fazer realmente uma grande diferença entre a gratuidade da justiça e a assistência judiciária gratuita. Muita gente confunde os dois, usa os dois termos como sinônimos em petições, mas não são. Não sei se você me acompanha há muito tempo, mas você sabe que eu sou chato com precisão de vocabulário. E isso separa realmente o profissional do amador, né? Então não confunde, entre tantas outras coisas, mas hoje vamos tratar da precisão de vocabulário de gratuidade da justiça e assistência judiciária gratuita. Qual é a diferença? A gratuidade da justiça, ela está prevista no artigo 98 do CPC. Antes, ela própria era tratada na Lei 10.060 de 1950. Mas com o CPC atual, o de 2015, a Lei 10.60 ela foi alterada, muitos artigos foram revogados, e a gratuidade da justiça passou a ser tratada exclusivamente lá no artigo 98 do CPC. Então, qual é a grande... a gratuidade da justiça, ela consiste na dispensa, pelo menos temporária, do pagamento das custas
e dos honorários de sucumbência. A parte que não tem condição de pagar, que ela, né, enfim, ela prova de alguma forma, que eu vou chegar lá, ela prova que não tem condição de pagar as custas e os honorários, então ela é beneficiária da gratuidade da justiça e ela está liberada de pagar esses valores, certo? Isso é a gratuidade da justiça. E o que é a assistência judiciária gratuita? A assistência judiciária gratuita, ela garante para o cidadão o acesso a um profissional do direito. Se ela precisar ingressar no judiciário, se ela precisar ajuizar uma ação. E às vezes ela nem precisa, mas ela tem uma dúvida para tirar. Então a assistência judiciária gratuita, ela garante o acesso a um advogado, a um defensor público. Essa é a grande diferença. São intimamente ligados a questões, a autores que entendem que um está dentro do outro, mas na verdade são institutos separados que caminham juntos, né, em paralelo. Não se confundem, não. Um pode, enfim, você se pegar um livro para ler, você vai ver que alguns autores dizem que um engloba o outro. Vai depender muito da forma como você queira, mas aqui a gente não o nosso foco aqui não é discutir livro, né? É discutir a prática, é discutir o que acontece na realidade. Então basta você saber isso para você já não correr o risco de fazer o uso equivocado das expressões técnicas. Tá bem? Vamos seguir. Então, a assistência judiciária gratuita, ela sim é prevista no na Lei 1060 de 1950. Ela sim está lá regulamentada e, enfim, a assistência judiciária gratuita, ela deve ser exercida, sobretudo, pela Defensoria Pública. Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União. É ela que garante, na maior parte dos casos, o acesso do cidadão a um profissional do direito. Mas na Justiça do Trabalho, por exemplo, esse papel é muito mais exercido pelo sindicato. Então você tem lá, se um professor tem algum problema com o seu empregador, com a escola, enfim, ele pode procurar o seu sindicato, mesmo que ele não seja sindicalizado, se não me falha a memória. Oi, Carla. Mesmo que ele não seja sindicalizado, se não me falha a memória, porque vocês sabem que direito do trabalho já sumiu do meu radar há algum tempo, né? Mas sobretudo pelos sindicatos é que a assistência judiciária gratuita é exercida na Justiça do Trabalho. Mas no nosso campo aqui é Defensoria Pública, na maior parte dos casos. Algumas faculdades, enfim, né, dão essa assistência também, mas para a gente aqui importa só isso. Que mais? Ok. Sim, agora, primeiro detalhe. O acesso ao judiciário no primeiro grau, ele independe de custas nos juizados especiais. Então, se você vai, né, ajuizar uma ação nos juizados especiais, você não vai precisar antecipar custas, pagar custas, não até a sentença. E isso inclui a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, claro, para ajuizar a ação nos juizados, a pessoa jurídica já tem uma grande barreira que apenas a microempresa e a empresa de pequeno porte é que podem ajuizar a ação nos juizados. Mas outras duas hipóteses bem remotas lá no artigo 8º da Lei 9.099. Mais ou menos, basta você saber isso que você já tá pronto para compreender essa matéria. Mas, de todo modo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não há o pagamento de custas até a sentença, certo? Mas um detalhe que você precisa ter, que você precisa conhecer,
é que tem uma exceção. No primeiro grau, se a parte autora faltar a uma das audiências injustificadamente, ela vai pagar custas. Ela vai pagar custas, porque é uma penalidade, né? A gente já conversou sobre isso até. Não lembro em que momento foi mais. Mas a gente já falou que eu, inclusive, acho que é um exagero, né? Você já, na primeira falta da parte, você impor uma penalidade. Às vezes, é um cidadão que entrou, que ajuizou a ação sozinho, mediante queixa, e está lá falando. Ele não sabe que ele não pode faltar à audiência. Às vezes, ele de fato teve, inclusive, um imprevisto, não pôde comparecer, mas não sabia que tinha que justificar, não sabia que haveria essa penalidade, e aí ele tem a ação extinta, sem julgamento do mérito, e tem a imposição do pagamento de custas, né? E por quê? Porque como é que você... o que é que fundamenta o pagamento das custas nesse caso, se a parte não comparecer? Né? Você tem lá na Lei 9.099 dizendo que o juiz pode dispensar do pagamento das custas a parte que justificar a sua ausência. Então isso, a contrário senso, se você interpretar, né, que, poxa, se ele vai dispensar do pagamento das custas a que justificar, a que não justificar, vai pagar as custas. Então a gente tem lá o enunciado 28 do FONAGE, que estabelece isso, que a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 51, inciso 1º, que é justamente o que prevê a ausência do autor à audiência, nessa hipótese, obrigatoriamente deve haver a condenação ao pagamento de custas. Isso é o que está estabelecido lá no enunciado do FONAGE. Todo mundo pensa assim, todo mundo faz dessa forma, são todos os juizados, todos os juízes? Não. Tem juiz que supera isso, toca para frente, extingue o processo, não condena ao pagamento de custas, mas você tem que estar presente para essa possibilidade, né? Um cidadão comum pode não saber disso, mas você, advogado, tem que saber. Olha, orienta o seu cliente olha, não pode faltar, exceto se for por um motivo justificável. Então, apresenta lá, se for o caso, o quanto antes, inclusive. Se você puder justificar a ausência do cliente antes, justifica. Atravessa uma petição antes e no dia da audiência, né, se ela não for adiada, comparece lá e justifica mais uma vez. Olha, o autor não pôde comparecer porque tinha uma cirurgia, passou mal, enfim, pelos motivos que você apresentar lá e junta a comprovação, lógico, né? Porque assim você livra o seu cliente de um embaraço lá na frente, de ter que pagar custas injustamente, né? Porque se a ausência foi justificada, não tem porquê. Que mais que a gente tem para falar aqui? Litigância de má-fé. Litigância de má-fé. O que é que acontece? O que é que acontece se a parte mente escancaradamente em juízo? Se a parte apresenta pleitos em total dissonância a tudo que está provado, discutido, esclarecido nos autos. Isso é litigância de má-fé. A gente tem diversas hipóteses lá, artigo 80 do CPC, se não me falha a memória, está entre 80, 79, 81, por ali, as hipóteses, né, da litigância de má-fé do CPC. Então, você tem que ter cuidado também com esse detalhe, né? A parte que for litigante de má-fé vai ser condenada ao pagamento de custas, honorários, multa, enfim, tudo que está lá estabelecido no CPC. E aí vem a pergunta: se a parte for beneficiária da gratuidade da justiça, ela está automaticamente liberada do pagamento desses valores? Também não está liberada. Também não está liberada porque
é uma penalidade. E sendo uma penalidade, não adianta você ser beneficiário da gratuidade da justiça. Não adianta, porque você, né, enfim, a penalidade não vai perder o seu efeito apenas porque você é beneficiário da gratuidade da justiça. Né? Não tem porquê. Alguém falou alguma coisa aqui? Ah, sim. Audiência por videoconferência. Olha, a audiência por videoconferência ela pode gerar uma série de embaraços, de dificuldades e tal. Eu não sei como é que está regulamentado aí no Acre, tá? Mas eu acho que é o mal menor, né? A gente não pode ficar com a justiça parada. Com certeza você está cheio de demandas aí. E com certeza, se houver alguma falha técnica, a audiência vai ser suspensa e vai acontecer em outro momento. Não vai haver prejudicados por conta de uma falha técnica. Acredito que não. Né? Eu não vi a regulamentação aí do Acre, mas eu entendo que é o menor dos males. A gente já está passando por um momento complicado, difícil, né? Eu venho sempre dizendo que, na verdade, o que está acontecendo para a gente da nossa área é uma grande oportunidade. Né? A gente vai ter muitas demandas, né, sobre diversos temas nos próximos meses. E isso não vai acabar, isso tende a aumentar. Né? Quanto mais tempo a gente continuar nessa situação de isolamento, de dificuldade e tal, a gente vai continuar com grandes desafios e nos grandes desafios vêm as grandes oportunidades. Eu estava conversando com uma seguidora, né, que ela estava comentando alguma coisa sobre, poxa, as decisões não são uniformes nos juizados, a gente não tem o juiz às vezes decide de surpresa, coisas que a gente não está esperando, e isso é frustrante para mim. E eu comentei com ela e eu recomendei, olha, ame essa dificuldade, ame esse desafio, porque é aí que nasce a oportunidade para você. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E a oportunidade de se destacar, de realmente demonstrar para o cliente que você tem jogo de cintura, que você consegue entregar resultado apesar das dificuldades, isso aí é o que vai fazer de você ser um bom advogado. Isso é o que vai destacar você. Você vai... Olha, já passei por alguns advogados que encontraram uma dificuldade e não souberam contornar. Mas esse aqui, mesmo com dificuldade, ele me entregou o resultado. Então, essa dificuldade aí é que você tem que amar essa dificuldade. Não ache que isso é um desafio que não vai ter um prêmio lá na frente, tá? Então, vai ser difícil para você, vai ser difícil para todo mundo no começo, né? Essa audiência em videoconferência, você vai ter que se adaptar, seu cliente talvez não tenha condição de ter uma internet suficiente para participar, né? Sei que a gente vai ter muitas dúvidas daqui para frente, mas é nessa dificuldade aí, Dani, que você vai se destacar, tá? É nessa dificuldade aí que você vai se superar. Alguns não vão se superar, alguns vão encontrar nisso aí uma barreira intransponível, mas você com certeza vai ter como superar, como passar por cima disso e entregar um resultado para o seu cliente, tá? Aproveite essa dificuldade aí como uma oportunidade. Jurandir, tem algum dispositivo para não recolher custas para recorrer? Vou chegar lá, Jurandir. Vou chegar lá. Tá? Então, gente, onde eu estava, litigância de má-fé. Tá? Então, tá lá. Eu não me recordo, eu acho que é o parágrafo 4º do artigo 98 do CPC, que estabelece que a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das cominações por litigância de má-fé. Tá? É lá que tá isso aí. Então fica atento a esse detalhe.
O que mais que eu separei para falar com vocês? Um erro que eu vejo muito. Eu não consigo estimar agora qual é o percentual, mas vejo com frequência isso acontecer. Qual é o momento para você requerer a gratuidade da justiça? É muito comum a parte requerer a gratuidade na petição inicial ou na contestação. Muito comum, isso acontece com frequência. E por que é que a parte ainda o advogado se surpreende quando o pedido é indeferido, quando ele é ignorado? Por que é que o juiz ignora esse pedido e por que é que ele, às vezes, indefere? Raro mesmo, raro é ele deferir esse pedido. Porque não é o momento de você pedir. Não é o momento. No primeiro grau, como eu falei, independente de qualquer coisa, você não vai pagar custas, exceto o autor, quanto mais, o autor que não comparece à audiência. Em todas as outras hipóteses, o acesso já é gratuito. Então você não precisa requerer. Se você requer a gratuidade da justiça nesse momento, das duas uma, ou você parte do pressuposto de que há custas a pagar naquele momento, que não há, ou você parte do pressuposto de que você vai recorrer, que você não pode ainda prever se você vai recorrer ou não naquele processo. É por isso que normalmente o juiz ou ignora esse pedido ou ele indefere. Indefere porque não é o momento, né? Ele não tem custas, não há custas a pagar, então não há custas a serem dispensadas. Esse é o raciocínio, tá bom? E qual é então o momento para você pedir a gratuidade? Qual é o momento que você, olha, Excelência, requeiro a gratuidade da justiça? É quando você vai apresentar o recurso inominado. É aí que você faz o seu requerimento de gratuidade da justiça. Esse é o momento ideal. Por que ideal? Porque ele pode ser feito depois também. Vou chegar lá. Mas o momento ideal é que você requeira na gratuidade, na interposição do recurso inominado. Esse é o momento. Por quê? É o primeiro momento nos juizados em que você tem que pagar custas, né? O acesso ao primeiro grau independe do pagamento de custas, mas o recurso inominado ele deve ser normalmente acompanhado do comprovante do recolhimento das custas. E quais são essas custas? Vocês que participaram do workshop devem estar já presentes para o fato de que não é apenas a guia referente àquele recurso, né? As custas são as custas incluem também todos os atos processuais praticados que gerariam custas no primeiro grau. Tudo que aconteceu lá, intimação, a própria tramitação do processo em primeiro grau tem suas custas. As intimações por oficial de justiça, por carta, pelo sistema, né, pelo sistema informatizado, tudo isso gera custas. E às vezes, né, tem gente que não percebe isso, mas tem. Então, o momento de você requerer a gratuidade é a interposição do recurso inominado. Aí você vai fazer como? Você vai abrir um tópico no seu recurso. É bom, muita gente faz, e eu acho prudente também, tanto na página de apresentação do recurso, quanto nas razões do recurso, você colocar na página de apresentação, você justifica que não junta guias porque requer a gratuidade, e nas razões de recurso, você justifica, né, que você abre um tópico e requer a gratuidade, justifica, afirma que a parte não tem condição de recolher as custas, né, sob pena de prejudicar a sua própria subsistência. Antigamente precisava de uma declaração de pobreza, firmada pela própria parte, e hoje o próprio advogado pode, no corpo do processo, afirmar essa pobreza, essa insuficiência de recursos, e normalmente isso já é o suficiente, certo? Qual é o detalhe que eu trago aqui? É que muita gente pensa que a presunção
a presunção é que essa declaração de pobreza, de insuficiência de recursos, gera uma presunção absoluta de pobreza. Olha, eu já apresentei a declaração de pobreza, isso basta, é suficiente e ninguém mais pode questionar. E não é assim. A declaração de pobreza, ou pela parte ou pelo advogado, ela estabelece uma presunção relativa de veracidade da pobreza. Então, normalmente, né, você tem a presunção absoluta e a relativa. Né? A presunção relativa ela pode ser afastada por prova em contrário. A outra parte interessada, né, ela pode, o recorrido no caso, ela pode sim apresentar provas em contrário e às vezes já há no próprio processo prova de que aquela parte tem sim condição de pagar as custas sem prejudicar a sua própria subsistência ou da sua família. Eu vejo isso... muitas vezes eu pego processos assim de viagem internacional, compra de veículo, de automóvel de luxo. Isso acontece com frequência e a parte quer afirmar que é pobre e assim não pagar as custas. Entenda, as custas hoje estão cada vez mais caras, enfim e tal, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Então, se você está lidando, né? Se a parte, né? O seu cliente, se você está discutindo uma viagem internacional, a compra de um automóvel de luxo, de um imóvel de luxo, alguma coisa assim, qualquer hábito de consumo, na verdade, que não condiz com a condição de pobre, ou você demonstra de um modo muito claro que a parte, né, naquela situação ali, ela já possuía aqueles bens, mas atualmente, no momento da interposição do recurso, ela está em dificuldade. O que pode acontecer? A gente está vivendo uma situação em que muitas pessoas podem estar assim, inclusive. Né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai justificar. Olha, embora se trate de uma viagem internacional, enfim. Primeiro, você não vai chamar a atenção a esse fato, não. Você vai declarar, você vai fazer o pedido, vai mandar, enfim, e espera lá. Mas o juiz, ele pode converter o julgamento em diligência. De ofício ele pode fazer isso. Ou a outra parte pode provocar o juiz e dizer, Excelência, trata-se de uma Mercedes aqui, sei lá, enfim. Né? Foi uma viagem para Europa de uma família, frequentaram restaurantes caros, enfim. Né? Viagem de lazer mesmo. Tudo isso entra num contexto em que você vai cair na possibilidade do juiz, mesmo que você tenha requerido, né? Mesmo que você tenha afirmado, que o juiz pare tudo e intime você para se manifestar sobre a sua, para demonstrar mesmo a sua efetiva incapacidade de pagar as custas. E você deve estar atento que, às vezes, o que acontece? Eu falei sobre isso ontem. O juízo de admissibilidade do recurso, ele ainda é feito em duplo grau nos juizados especiais. Então você tem um primeiro momento, o juiz do juizado, ele vai verificar se você tem condição realmente de pagar as custas. E o juiz da turma recursal, o juiz relator, ele vai novamente aferir essa gratuidade, se você de fato merece essa gratuidade. Depois de um tempo, depois que, né, enfim, o país, né, já tinha passado por uma crise, né, lá de 2015 para cá, as coisas começaram a apertar e 2014, na verdade, né, para cá, as coisas começaram a apertar e o judiciário passou a realmente exigir uma demonstração daquelas pessoas que, pelo próprio contexto da ação, tinham sim capacidade de pagar as custas, mas se afirmavam pobres. Né? Então hoje eu vejo muito o juiz intimar a parte para provar
que é pobre. E qual é o melhor instrumento que você tem para provar isso? É a declaração do imposto de renda. Para mim é o melhor instrumento para fazer isso. A gente tem várias outras hipóteses, né? Vários outros documentos. Tem gente que junta extrato bancário, que junta carteira de trabalho. E qual é o problema dos outros documentos? É que eles não provam de um modo inequívoco que a parte não tem bens, não tem renda. Por exemplo, a gente vive num país de empreendedores. A pessoa apresentar uma carteira de trabalho sem um contrato ativo, sem um contrato de trabalho ativo, não quer dizer que ela não tenha renda. Ela pode ser empresária. Não é pelo fato da carteira de trabalho estar sem um contrato de trabalho registrado que ela não aufere rendimentos, né? Pode ser profissional liberal. Então, tudo isso aí demonstra que a parte pode, de fato, ter alguma renda e ela diz que não tem. Então, se você é o recorrido nesse caso, inclusive, eu chamo a atenção. Fique atento nessa situação, né? Requeriu a gratuidade da justiça, mora em bairro nobre, possui automóvel de luxo, enfim, e pede a gratuidade. O que é que você, recorrido, você vai fazer? Você vai, os hábitos de consumo dele não são de pessoa pobre, né? E ele juntou uma carteira de trabalho. Ora, a carteira de trabalho não quer dizer que a pessoa não tenha renda. Outra coisa que usam muito é um extrato bancário. Às vezes não o extrato, o saldo bancário. O saldo bancário, que é aquele documento que mostra somente o valor que a pessoa tem na conta bancária naquele dia. Às vezes a pessoa movimentou 100 mil reais na conta, mas naquele dia tem R$2, né? Mas de todo modo, nenhum extrato também seria uma prova tão contundente, porque a pessoa pode ter mais de uma conta bancária, né? Em uma conta ela movimenta valores altos, na outra é uma conta inativa, uma conta que ela pouco usa. Então é outra coisa para você prestar muita atenção, né? Olha, juntar um extrato bancário também não é uma prova tão forte. É alguma coisa, assim como a carteira de trabalho, mas não são provas inequívocas de que a parte não tem renda, não tem como pagar as custas. O ideal para mim é a declaração do imposto de renda, porque a gente sabe que a Receita Federal é muito esperta, né? Ela é muito ativa mesmo em saber quem é que tem renda, quem é que não tem renda e quem é que está omitindo bens e rendimentos, enfim. Então, a declaração do imposto de renda, para mim, é o melhor documento que você tem para você provar que, de fato, olha, a pessoa não tem renda, ela está numa situação difícil. Para mim, esse é a melhor prova, né? Enfim, e aí você... Agora, se o juiz, né, determina que você demonstre a sua condição de pobre, né, o seu cliente, o que é que você vai fazer? Você vai, né, de preferência, juntar a declaração do imposto de renda, mas você tem que ficar atento para o procedimento. Como é que é esse procedimento? O juiz não pode... Porque, veja só, você vai interpor o seu recurso inominado sem o recolhimento das custas e justificando por que é que você não juntou as suas custas. Já respondendo aí a pergunta de Jurandir. Viu, Jurandir? Qual é o seu procedimento para não recolher as custas no recurso inominado? É justamente isso. Você recorre, não junta as custas, obviamente, abre o tópico requerendo a gratuidade da justiça e, lógico, declara o cliente pobre lá no corpo da petição mesmo e pronto. Mas pode ser que o juiz, de fato, naquele caso ali, intime você para demonstrar, justamente porque a declaração de pobreza estabelece apenas uma presunção relativa. E aí você comprova e ele entende que aquela sua comprovação não é suficiente. O que é que ele vai fazer? Ele pode, ali de plano, já não conhecer do seu recurso, julgar deserto o recurso. Não é assim. Então, quando você requer a gratuidade da justiça
no recurso inominado, se por acaso o juiz entender que você não é pobre, ele tem que intimar você para você demonstrar que é. Ele tem que te dar uma chance, digamos assim. Pode acontecer também do juiz já intimar você para pagar as custas. Pode acontecer. Ele, olha, em hipótese nenhuma aqui você vai me convencer de que você não tem condição de pagar as custas. Isso pode acontecer também. Mas ele vai, de todo modo, intimar você. A única coisa que não pode acontecer é ele, de plano, não conhecer do recurso por conta de deserção. Olha, a parte não é pobre e eu não conheço o recurso reconhecendo a deserção porque não foram pagas as custas. Isso é que não pode acontecer, tá? Fica atento a isso. Se por acaso ele intima você para comprovar as custas, você junta documentos e esses documentos não convencem ele também não pode julgar o seu recurso deserto. Ele tem que intimar você para recolher as custas. Ele vai dizer, olha, a documentação não comprova a insuficiência de recursos, ele tem sim condição de pagar as custas, então intimo o recorrente, aí ele vai dar um prazo de 48 horas, que é o prazo legal, para recolher as custas no prazo de 48 horas, sob pena de deserção do recurso. Aí sim, você tem um prazo e aí sim, se você não recolher as custas, o recurso vai ser extinto. O recurso não vai ser conhecido por conta da deserção. O procedimento é basicamente esse, tá? Agora, você pode até pedir depois. Digamos que o recurso nominado foi julgado e você passou para a fase de execução, né? E lá para as tantas, não digo nem só a fase de execução, se você vai entrar com qualquer outro incidente do processo depois do recurso inominado. Você pode, um mandado de segurança, por exemplo. Você tinha possibilidade de pagar até o recurso inominado, mas depois disso, seu cliente ficou em dificuldade, alguma coisa assim, ele não tem mais condição, ele ficou pobre. Você pode requerer a gratuidade da justiça após esse prazo também. Não há nenhum problema. Mas, tradicionalmente, o momento para você requerer a gratuidade é na interposição do recurso inominado. Agora um detalhe que uma pergunta que eu deixei lá no início, né? A pessoa jurídica, ela pode ser beneficiária da gratuidade da justiça? Pode sim, não tem problema nenhum. Só que no caso da pessoa jurídica, ela precisa demonstrar efetivamente que não tem condição de pagar. A declaração de imposto de renda, a declaração de pobreza não é suficiente para a pessoa jurídica ter a gratuidade da justiça deferida. Nesse caso aí, ela vai ter que provar por balancete, enfim, por livros contábeis, da forma que der, que ela realmente não tem condição de pagar as custas. Não adianta se declarar pobre ou com recursos ou carente de recursos financeiros, que isso não é suficiente. Mas há jurisprudência ampla do STJ que admite sim que a pessoa jurídica seja beneficiária da gratuidade desde que ela comprove efetivamente a carência de recursos. Outro detalhe nesse mesmo contexto e a pessoa jurídica em recuperação judicial, ela automaticamente se demonstra pobre? Também não. O processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica não é suficiente para demonstrar que ela não tem condição de pagar as custas, também não. Isso também em decisões reiteradas do STJ nesse sentido. Ela também vai ter que comprovar, tintim por tintim, que ela não tem os recursos para custear as custas. Faltou algum detalhe? Gente? Faltou eu dizer para vocês a súmula 481, aqui estabelece que a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da justiça gratuita. Tá? Vamos lá. Mas
olha, Hugo, fiz tudo, demonstrei, a pessoa vive num bairro carente, enfim, tem todo o perfil de pobre, desempregada, enfim, ainda assim, por algum motivo, o juiz indeferiu a gratuidade da justiça. O que é que eu faço? Aí, meu amigo, você vai ter que impetrar um mandado de segurança. Não vai ter jeito, tá? Não tem um recurso próprio, não tem um recurso já pré-estabelecido na Lei 9.099, nem, enfim, em outro diploma, que estabeleça que no juizado a gratuidade da justiça, se indeferida, você vai recorrer de tal forma, né? Mas a gente falou ontem, se não há um recurso previsto, cabe mandado de segurança. Normalmente essa é a regra. Tá? E você, nesse caso, você vai impetrar um mandado de segurança endereçado à turma recursal para que ela avalie, né, se a justeza, né, da decisão do juiz do juizado que negou o benefício da gratuidade da justiça para o seu cliente. Essa é a forma que você tem. Tá? Lembre de endereçar para a turma recursal, não para o tribunal. E aí existe uma previsão no CPC, artigo 930, se não me falha a memória, e esse artigo costuma ser repetido nos regimentos internos. O conhecimento do mandado de segurança torna preventa a turma para conhecer de todos os outros incidentes atrelados àquele processo. Então, o que é que vai acontecer? O seu mandado de segurança vai ser distribuído para uma das turmas recursais do seu estado. Né? Esse juiz relator vai pegar esse mandado de segurança e ele fica prevento para conhecer o recurso inominado, caso ele conceda a segurança, né, e mande o recurso subir, já com a gratuidade deferida. E aí aquela própria turma, inclusive com o mesmo relator, fica preventa para conhecer do próprio recurso inominado. Então veja que curioso, né? Você vai impetrar um mandado de segurança para que seja recebido o seu recurso inominado, para que seja garantida a gratuidade e assim o seu recurso seja admitido. E assim o próprio juiz que mandar processar o recurso inominado é quem vai ficar responsável por apreciar ele. Você já tem aí uma prevenção estabelecida. Malgrado o mandado de segurança seja uma ação autônoma. A gente falou sobre isso também ontem, né? O mandado de segurança não é um recurso, né? É uma ação constitucional, uma ação autônoma. E seu processo, o mandado de segurança vai ter outro número, inclusive, mas ele já gera uma prevenção do juiz lá da turma recursal, da turma que receber e do mesmo relator, certo? Pessoal, era mais ou menos isso aí que eu tinha para falar. Eu não me lembro de mais nenhum outro detalhe no momento. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui pra gente responder. Tá? Se não der tempo de responder aqui, porque eu não sei quanto tempo tenho mais de live, eu respondo por direct, certo? Eu faço... Marcos, eu falei sobre isso, né? Eu acho que você pegou. Eu não tinha visto sua pergunta, mas acho que já respondi. Se ficou alguma dúvida, repete aí que eu falo um pouco mais. Qual o motivo, o maior motivo para os juízes negarem que o processo suba, mesmo a parte comprovando ser... Olha, às vezes, Tati Silva, às vezes o que acontece é o juiz desconfiar, ele vê alguma coisa no processo que ele entende que a parte não tem, que ela não é tão pobre assim, tá? Acontece sim, dele desconfiar. Agora, ele tem que dar a oportunidade, sobretudo se é de ofício, tá? Se é de ofício, ele tem que dar a oportunidade da parte comprovar que realmente não tem condição de pagar. Né? Normalmente isso. Por quê? Quando é a outra parte, né, o recorrido, normalmente, que
alega que a parte tem sim condição de pagar, a outra parte normalmente ela já vai juntar provas de que a parte tem condição. Vai mostrar, olha, no próprio processo às vezes já tem lá tudo demonstrado, né? Que a parte estava numa viagem cara, ou tem hábitos de consumo, enfim, que não condizem com a pobreza, né? Mas assim, se já vier muita prova, enfim, ele vai intimar para você, mas ele tem que dar para você a chance de você provar o contrário também. Mas assim, às vezes isso não acontece, às vezes ele já indefere direto, e aí é que você vai ter o mandado de segurança como uma opção. Tati Silva, geralmente negam, depende do estado, tá? Depende do estado. Tem estado que é tranquilo, né? Na Bahia, por exemplo, não tem grande dificuldade para conceder a gratuidade da justiça, não. Sim, Tati, boa essa sua observação. O isento, ele consegue tirar... desculpe, gente, muita gente pode não ter visto aqui a pergunta. A Tati fala que muita gente não tem nem renda para declarar o imposto de renda. Então ela não teria como juntar o imposto de renda para provar. Mas você consegue tirar um extrato no site da Receita Federal de que não foi apresentada declaração ou que a parte está dispensada de apresentar a declaração de imposto de renda. Isso para mim também já é suficiente, porque eu sei que pela Receita Federal, se a pessoa deveria apresentar e não apresenta a declaração, a pessoa também está em apuros. Ninguém faz isso, né? Cláudia, manda mensagem para mim que a gente conversa. Oi, Valéria. Pô, que legal. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Portas sempre abertas aqui para você. Marcos Lima, não. O preparo feito a menor, em regra, tá? Em regra, não admite complementação. O juiz não vai nem intimar você para complementar. Ele já vai julgar deserto o recurso, tá? Isso porque já teve reclamação, o STJ já se pronunciou sobre isso, tem enunciado do FONAGE, nos juizados especiais não se admite a complementação do preparo. Não se admite. Isso é firme já nos juizados, tá? Você vai encontrar juiz, de juizado sobretudo, que vai intimar você para complementar? Vai, né? Agradeça, fique muito feliz. E logicamente, você sempre vai buscar o seu direito de complementar. Tá no CPC, existe essa previsão lá, mas no procedimento dos juizados, o que prevalece é que não há a oportunidade de complementação do preparo. Eu sei que é um absurdo, eu também eu não concordo com essa norma, mas ela está lá, tá? Enunciado do FONAGE, reclamação constitucional que não levou para frente essa discussão, tá? Plácido, disponha. Jurandir, o mandado de segurança é uma espécie de ação e vai para a turma recursal. A reclamação, ela vai para o STJ. Na Bahia teve uma discussão aqui, porque tem uma resolução do STJ que delega o conhecimento da reclamação para os tribunais de justiça, tá? E eu soube que aqui na Bahia a reclamação terminou sendo, essa resolução que delega para o tribunal, terminou sendo reconhecida como inconstitucional. Não sei em que estado está isso, mas, enfim, hoje a reclamação que deveria ser para o STJ é julgada pelos estados, pelos tribunais de justiça do estado. Mesmo dentro do prazo não cabe complementação. Boa pergunta.
Eu entendo que, já que não cabe a complementação, se você junta um comprovante, você incorre aí na preclusão consumativa. Você já praticou o ato. Você já juntou o recurso e o comprovante. Quando você junta o recurso e o comprovante, você praticou o ato, está consumado. A complementação dentro do prazo, em termos de juizado, é até admissível. Então, não tem um pronunciamento do FONAGE, por exemplo, dizendo que não pode juntar uma complementação dentro do prazo, mas eu acredito que os juízes não vão acatar, sobretudo por conta da preclusão consumativa. Mas a gente, né, que está aqui na prática da advocacia, qual é o meu conselho? Complemente. Se você reconheceu, se você percebeu dentro do prazo que recolheu a menor e está dentro do prazo ainda, junta o comprovante lá e espera para ver, né? Mas na verdade não era para caber também não. Mas não vejo, na verdade, do ponto de vista de juizado, que é simplicidade, informalidade, deveria ser acatado. Eu já vi ser acatado e já vi não ser acatado. Já vi as duas situações acontecerem. Gente, tá chegando o meu tempo. O contador daqui a pouco começa a contar aqui, né, a contagem regressiva para derrubar a live. Foi um prazer estar com vocês de novo. Se vocês quiserem ser avisados sempre antes da live, entra no meu canal do Telegram, né? No link que está lá na descrição do meu perfil, lá na minha bio. Você clica lá e tem uma série de opções. Uma delas é para você entrar no meu grupo do Telegram. Entra lá, sempre antes de entrar aqui ao vivo, eu mando um lembrete lá, ó, um aviso. Olha, vou entrar ao vivo agora, ou já estou ao vivo, e entra lá. E assim você vai ficar sabendo sempre, né?